Bom dia, pessoal. Matéria da Folha de São Paulo. Tarifaço pede cautela com juros. Mostra a ata do Copom. O que aconteceu? Na ata do 172ª reunião do Copom, divulgada em 5 de agosto de 2025, o Banco Central revelou que interrompeu o ciclo de alta da taxa Selic, que chegou a 15% ao ano, patamar mais alto em 19 anos, e sinalizou que os juros devem seguir elevados por período bastante prolongado, não descartando novas altas se necessário. O motivo central é o chamado tarifaço, decidido pelos Estados Unidos, sobre taxas de até 50% sobre produtos brasileiros, com impacto setorial relevante e efeito ainda incerto na economia do país. Por que isso importa? A decisão sinaliza que, mesmo com a inflação mostrando sinais de desaceleração em alguns setores, os núcleos de inflação, que excluem itens mais voláteis, continuam acima daquilo considerado compatível com a meta de 3%, dentro de um intervalo entre 1,5% e 4,5%. Com a economia ainda aquecida, crédito restringido e mercado de trabalho firme, o Copom adota postura cautelosa, evitando cortes prematuros de juros. Como isso afeta você? Empréstimos e financiamentos ficarão mais caros com a manutenção da Selic no piso de 15%. Poupança em renda fixa pós-fixada seguem atraentes. Os investimentos que acompanham a Selic oferecem rendimento alto. Consumo e crédito seguem limitados. Famílias já comprometem mais renda para pagar dívidas, enquanto tomam menos crédito do que pagam. Empresas de comércio exterior ainda lidam com incertezas sobre exportações e custos por conta das tarifas dos Estados Unidos, o que pode frear investimentos e afetar setores sensíveis. Em resumo, o Copom decidiu pausar o ciclo de alta da Selic em 15%, mas deixou claro que os juros continuarão altos por mais tempo, enquanto o Brasil ainda enfrenta incertezas externas e inflação persistente. Essa escolha influencia diretamente o bolso do cidadão, com crédito mais caro, investimentos mais atrativos e consumo mais contido. Matéria de O Globo. Estados Unidos passam a cobrar tarifa de 50% sobre produtos do Brasil. O que aconteceu? A partir de hoje, começa a valer o tarifão de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros exportados para o país. A sobretaxa se aplica a cargas embarcadas após 0 hora e 1 minuto, horário de verão do leste americano, equivalendo a 1 hora e 1 minuto em Brasília, do dia 6. Isso significa que mercadorias embarcadas antes desse limite podem escapar da cobrança adicional, mesmo após o decreto. O decreto tarifário alcança mais de 3.800 itens brasileiros, distribuídos em 95 categorias, mas exclui cerca de 694 produtos, incluindo suco de laranja, aviões, fertilizantes e castanhas, que representam cerca de 45% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Essa medida faz parte de uma escalada diplomática iniciada em abril, quando os Estados Unidos impuseram tarifas de 10%. Em julho, Trump anunciou o aumento para 50%, em carta ao governo brasileiro, citando o processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro como justificativa política. Por que isso importa? Em meio à crise comercial, setores como carne bovina, café, suco de laranja e aço enfrentam tarifas que ultrapassam 76%, inviabilizando vendas
e colocando em risco milhões de dólares em receitas. O governo brasileiro reage com retaliações recíprocas por meio da nova lei de reciprocidade, recursos na OMC e medidas de apoio aos exportadores afetados, como crédito subsidiado e abertura de novos mercados. E o que isso significa para o cidadão comum? Preços no mercado interno poderão cair, especialmente em alimentos exportados que deixem de seguir ao exterior e sejam vendidos internamente. Empregos estarão ameaçados nos setores exportadores: carne, café, siderurgia e aeroespacial, com cancelamento de contratos e retração das vendas externas. Menor crescimento econômico e maior insegurança jurídica e diplomática podem afetar investimentos e confiança no país. O Brasil hoje, com apenas 12% de suas exportações direcionadas aos Estados Unidos, ante 25% em 2002, busca se resguardar com diversificação de mercados, especialmente China e União Europeia, o que pode dar fôlego às empresas exportadoras. Em resumo, o tarifão de 50% dos Estados Unidos entra em vigor nesta quarta-feira, 6 de agosto de 2025, repercutindo uma escalada política e comercial e afetando diretamente os exportadores brasileiros e o bolso do consumidor. Matéria do Estadão. Oposição faz protesto e Alcolumbre vê exercício autoritário. O que aconteceu? Na tarde de 5 de agosto de 2025, parlamentares da oposição ocuparam as mesas diretoras da Câmara e do Senado, como forma de protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. O movimento foi articulado para pressionar os líderes a pautarem projetos como a anistia aos condenados dos atos de 8 de janeiro de 2023 e o impeachment de Moraes. Ao tomar conhecimento da ocupação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, classificou a ação como um exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Ele ressaltou que o parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. Alcolumbre convocou uma reunião de líderes partidários para tentar retomar o diálogo, defender o bom senso e garantir o funcionamento normal do Congresso com respeito e civilidade. Por que isso importa? O episódio destaca uma intensa polarização política e o risco de ruptura institucional com o uso de táticas que ameaçam o funcionamento regular do Legislativo. A estratégia da oposição visa forçar pautas controversas e se revela mais como uma pressão simbólica do que uma negociação política estruturada. Mas já gera tensões entre os poderes e alimenta percepções sobre autoritarismo legislativo. Como afeta a população? O cidadão assiste a uma disputa política que paralisa o Congresso, atrasando votações importantes para o país. A instabilidade institucional pode minar a confiança nas instituições democráticas e dificultar a aprovação de temas urgentes, como projetos econômicos ou de políticas públicas. O clima de confrontação reduz as chances de solução pacífica e dialogada dos impasses políticos, afetando a governança e reforçando a sensação de crise entre a população. Em resumo, a ocupação das mesas do Congresso por parlamentares da oposição, nesta terça-feira, 5 de agosto de 2025, acendeu um alerta institucional. Ao condenar a ação como arbitrária,
Alcolumbre convocou líderes para buscar reinstituir o funcionamento normal do Legislativo, em nome da civilidade e do respeito ao papel do Parlamento na democracia. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!